Há uma fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. Bom dia, muito bom dia. Este é o programa Pedra Angular. Esse programa vai ao ar todos os dias através da Pedra Branca FM. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui das 9 às 9h30. E nos sábados e nos domingos, nós estamos de 8 às 8h30. Saiba que é um prazer maravilhoso estar de volta com vocês na apresentação deste programa. Nesta manhã de terça-feira, 24/7/2018, nós estamos gratos por mais esta rica oportunidade que Deus nos presenteou para estarmos de volta apresentando o programa Pedra Angular. Programa este que é um fruto da graça de Deus para levar até seu lar a Bíblia de forma revelada, a verdade de forma revelada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos gratos a Deus porque não estamos aqui enrolando ninguém. Não estamos aqui trazendo males para ninguém. Esta programação vem trazer o bem, vem trazer a verdade revelada, não vem trazer enrolação para as pessoas, engano religioso. O mundo está cheio de denominações, de religiões, de doutrinas falsas, que tem deixado as pessoas confusas. As pessoas estão confusas com desse tanto de denominações e aparecendo mais denominações aparecendo, porque isso aí se tornou um meio de vida para as pessoas. E aí as pessoas às vezes não têm o que fazer, então vai ali colocar uma igreja para ver se arruma um meio de vida. Muitos deles fazem isto. Eu sei que tem muitas pessoas sinceras que estão labutando, trabalhando. Muitos deles têm sinceridade, mas não têm a verdade. E isto não vale de nada. Sinceridade sem a verdade não te levará a lugar nenhum. Você precisa ter os dois. Isso me faz lembrar de uma menina, uma jovenzinha, uma menina de 8 anos de idade, viu um gatinho na rua, morrendo de frio, estava quase congelando. Aquela menina pegou aquele gatinho e levou para casa e colocou no forno do fogão para esquentar, para tirar ele do frio. O gatinho acabou morrendo, sapecado, queimado. Ela tinha sinceridade, o que ela estava fazendo era sincera, era algo sincero, mas ela não conhecia a verdade, ela não sabia o que aquele fogo poderia fazer com aquele gatinho. E aí ela acabou matando aquele animal. Isto é o que está acontecendo hoje com muitas denominações. Dizem que são sinceras, até eu não duvido, mas não têm a verdade. Estão levando as pessoas para o fogo da grande tribulação. Estão levando as pessoas para a morte, porque é um cego guiando outro cego. Ambos os dois cairão em um buraco. Mas vamos em frente aqui. Eu quero continuar com esta programação. Eu quero falar ainda do arrependimento, quando nós estávamos falando em Lucas capítulo 13, sobre a morte daqueles galileus, sobre aqueles que desabou a torre de Siloé, aqueles 18. E Jesus disse: se não se arrepender, de igual modo perecereis. O fator primordial está no arrependimento. O fator não está em tirar as pessoas do cigarro, da bebida, dos vícios, não. Está em tirar as pessoas da incredulidade. Levar as pessoas a ter um arrependimento verdadeiro. Porque um espírito quebrantado e um coração compungido não desprezarás, ó Deus,
Deus não despreza um coração arrependido. Tem muitas pessoas que saíram da bebida, do cigarro, do fumo, dos vícios, mas não se arrependeram, então vão perecer. Da mesma forma que o ladrão vai perecer, que o bandido vai perecer. Então veja só. Então vamos ler aqui um versículo para fixarmos a nossa base, que diz assim, Lucas capítulo 13, versículo 3, diz: Eu vos digo, antes se vós não se arrepender, todos de igual modo perecereis. Uma pequena palavra de oração. Pai, tua palavra é a verdade. E nós queremos estar firmados nesta verdade. Esta é a verdade que liberta o ser humano. É a palavra. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado, para captarem a revelação da palavra. Para captar esta visão, Pai. Nós agradecemos a Ti por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados. Veja só. Nós fizemos uma programação sobre isto e falamos sobre as calamidades que vêm sobre a vida das pessoas. Nem sempre é fator que as pessoas estão vivendo em mais pecado do que as outras. Ora. Se não se arrepender, vai perecer, a sua alma vai perecer. Vai perecer a alma do bandido e a alma do moralista. A alma daquele que se achava bom. Então Jesus frisou que o arrependimento, ele é uma necessidade. Uma necessidade. Então, todos precisam se arrepender. Porque senão vão perecer. A sua alma irá perecer. Observe que a Bíblia diz em Romanos 6, 23 que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então você tem que todos necessitam de arrependimento. Não é só alguns que precisam de arrependimento. Todos necessitam de arrependimento. Então as pessoas estavam se achando melhor do que as outras ali, dizendo daqueles galileus que Pilatos tinha matado eles, derramando sangue, misturando com sacrifício. E Jesus frisou o exemplo daqueles 18 da torre de Siloé, que a torre desabou sobre eles e eles morreram. Mas Jesus disse assim: eles não são mais culpados do que os outros. Vocês também, se não se arrepender, de igual modo perecereis. Então o arrependimento é primordial na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa, porque isto vai encaminhar ele para a vida eterna. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você tem aí como é primordial o arrependimento, como é necessário o arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança essencial de pensamento ou de caráter. De uma forma mais clara, como eu já expliquei no outro áudio, é você voltar. Você voltar, dar meia volta e pegar o caminho certo. É como eu pus aquele exemplo. Se eu vou para Itaporanga e eu pego a estrada aqui de Nova Olinda, pensando que estou indo para Itaporanga, mas lá na frente eu encontro uma pessoa e eu pergunto: essa estrada vai para Itaporanga? Aí a pessoa diz: não, essa estrada vai para Nova Olinda. Para ir para Itaporanga você tem que voltar para Pedra Branca de novo e pegar a estrada de Itaporanga. Então ali eu dei meia volta, voltei e peguei o caminho certo. O que isso nos ensina? Você está trilhando um caminho errado. Volte para o caminho certo. E quem é o caminho certo?
Cristo. Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você precisa se arrepender, porque todos nós nascemos com a índole inclinada para o pecado, para o erro. Viemos ao mundo falando mentiras. Em pecado fomos formados, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Salmo 51. Então nós viemos ao mundo como pecadores, precisamos acertar o caminho. E que caminho é este? Cristo. E como vem o acerto deste caminho? Através do arrependimento, que é da meia volta. É a mudança de pensamento, de caráter, de atitude. Então, salvação, ela começa com o quê? Ela vem pelo arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo, porque antes de você ser batizado, você precisa se arrepender. O batismo, ele é precedido de arrependimento. O batismo é um testemunho público da vossa fé. Um testemunho público de que você se arrependeu, você teve uma mudança de caráter, de atitude, de pensamento, você deu meia volta, acertou o caminho e agora você anda na indagação de uma nova consciência para com Deus. Então veja só, dons e chamado são sem arrependimento, mas salvação precisa ter o arrependimento, porque é uma necessidade. E depois que a pessoa se arrepende, ele tem que dar frutos dignos deste arrependimento. Uma pessoa arrependida, Deus jamais rejeita ele. Deus o recebe. Um espírito quebrantado e um coração compungido não desprezarás, ó Deus. Mas essa é a época que mais se necessita de arrependimento, porque é o tempo que temos mais pessoas na terra e necessita-se de arrependimento. Esta é a época da cavalgadura do cavalo pálido, o quarto selo, Apocalipse capítulo 6. Esse cavalo pálido tinha um cavaleiro nele que se chamava Morte. Esta é a época que estamos vivendo da cavalgadura da morte. Uma vez que cavalo é uma besta, e besta quer dizer poder. A morte está cavalgando com poder. A morte, nesta época, nesta última era que estamos vivendo, é a cavalgadura da morte. Porque para onde você olha tem morte. O mundo está cheio de pessoas mortas. Mortas em delitos e pecados, e precisa se arrepender. Deixa eu voltar aqui para você entender. Cavalo nas escrituras é uma besta, e besta quer dizer poder. Quando você lê o quarto selo em Apocalipse capítulo 6, você vai ver que existe um cavalo pálido, e o pálido é a cor da morte. Esse cavalo está cavalgando e nele está montado alguém. E a Bíblia diz: e o seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o segue. Então o inferno sempre segue a morte, porque morte é separação eterna de Deus, nos dois sentidos. Ou melhor, deixa eu retificar aqui. Morte é separação de Deus. A palavra morte, nos dois sentidos, quer dizer separação. Separa-se do seu ente querido aqui na terra e se separa de Deus eternamente. Será aniquilada a sua alma, que é a segunda morte. Nós vamos ler isso, mas deixa eu dizer. Esta é a época da cavalgadura da morte, porque o mundo está cheio de religiões. E não tem coisa que causa mais morte do que religião. Folhas de figueiras que murcha e seca. Nós temos mais de 30 mil denominações espalhadas no mundo.
tudo morte, causando morte, porque fora desta palavra é morte. Me cite aí somente uma denominação aqui na minha cidade ou no mundo, para que eu não mostre para você, eu mostrarei para você que elas são contrárias às Escrituras. Na minha cidade tem em torno de 6, mas eu mostrarei que todas elas são contrárias à palavra. Então estão trazendo morte para as pessoas. Isso aqui não é falar contra as pessoas, é falar contra o sistema. Então todas elas. Agora há pouco surgiu uma nova aí, a do 7º dia. Isto é morte pura, morte. E eu mostro nas Escrituras que isto é morte. E eu já mostrei aqui em alguns programas que isto é morte. Mas vamos aqui. Todos precisam se arrepender. Você tem. Quando João estava aqui na terra batizando, ele batizava para arrependimento. Mas o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é depois do arrependimento. Primeiro você se arrepende para depois ser batizado. Para quê? Para perdão dos pecados. O batismo de João aqui na terra era para arrependimento. Por quê? Porque o sacrifício ainda não tinha sido apresentado. Que sacrifício? O sacrifício de Cristo. Depois do sacrifício de Cristo, então Jesus disse que pregasse em seu nome o arrependimento para perdão dos pecados. Então veja só. Aí você tem. Então primeiro agora, depois do sacrifício de Cristo, você vai primeiro se arrepender. Esta é a maior necessidade que existe. É de arrependimento. Você vai se arrepender e depois ser batizado. Esta é a forma correta que Jesus ensinou. E a salvação, ela está estritamente ligada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12 diz que nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome na terra foi dado pelo qual importa que sejamos salvos. Então, nenhum outro nome foi dado na terra pelo qual importa que sejamos salvos. O nome, que nome é este? Senhor Jesus Cristo. Aonde você recebe este nome? No batismo. Já desafiei e volto a desafiar esses pastores, esses pregadores. Me mostre pelo menos uma prática batismal nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu te mostro várias práticas batismal no nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja só. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que pregar o arrependimento nesse nome, tenho que batizar nesse nome, tenho que expulsar demônio nesse nome, tenho que orar nesse nome. Tudo o que fizerdes. Então a salvação está ligada a este nome. Lá em João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 12, ou capítulo 2, versículo 12, diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome. Que nome é? Senhor Jesus Cristo. Este é o nome que está acima de todo nome. Lucas 24, 49. Em seu nome se pregue o arrependimento para perdão de pecados. Então, o arrependimento é uma necessidade e a salvação está estritamente ligada, está relacionada com este nome. Que nome maravilhoso é este? Senhor Jesus Cristo. Então, peça seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu irei te batizar hoje mesmo, se você quiser. Então veja só, existe um erro grosseiro, agora um erro grosseiro dessas denominações. Elas querem tirar as pessoas do cigarro, da bebida, dos vícios, da droga. Olha só,
como se as pessoas vão herdar o reino dos céus por sair disto. Ora, os alcoólicos anônimos tira as pessoas do vício. As ONGs tiram as pessoas também do vício, certo? As casas de recuperação, igreja. Deus não comissionou seu povo para ser uma casa de recuperação, mas ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Não é quem deixa de beber, de fumar, de se prostituir, de fazer isso não. É quem crê. Porque esta é a necessidade de tirar o povo de quê? Do pecado. O que é pecado? Incredulidade. Então, quando você crê, você não é mais pecador. Você será salvo, porque você saiu do pecado. E para poder você crer, você precisa se arrepender primeiramente. Você se arrepende de tudo que você praticou. Deus perdoa, aniquila o teu pecado, esquece do teu pecado, lança ele no mar do esquecimento e você crê em toda palavra. Você precisa crer em toda palavra. Deus não disse, ide por todo mundo e tire as pessoas da bebida, do cigarro, dos vícios, não. Quem crê, automaticamente sai do vício, da bebida, do cigarro. Não precisa você falar para ele sair disso, porque quando ele crer na palavra, que a palavra está escrita e diz o que devemos fazer, quando ele crer naquilo, então automaticamente ele deixa estas coisas. Então veja só, o que é pecado? Incredulidade, é você não crer na palavra. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, porque não creem em mim. Olha aí o que é pecado. Incredulidade. Quando a salvação entra na casa de uma pessoa, você não precisa dizer para ele o que deve fazer. Ele faz automaticamente. Zaqueu é um protótipo disto. Jesus diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Então, quando a salvação entra na casa, mediante o arrependimento, o perdão dos pecados seu, a salvação entra. Então, automaticamente você deixa estas coisas. Então, eu já vi pessoas falar, tirar a bebida, do cigarro, dos vícios. Tá bom demais. Deus comissionou a sua igreja para pregar o evangelho. Coloque Cristo na vida das pessoas e elas mudarão. Ora, Cristo estando na vida de uma pessoa, ele não rouba mais. Cristo estando na vida de uma pessoa, ele não fuma mais. Cristo estando na vida de uma pessoa, ele não adultera mais. Então a necessidade de colocar Cristo na vida das pessoas é as pessoas creem na palavra, em toda palavra. Agora você me pergunta assim, e essas denominações que estão aí, que as pessoas não bebem, não fumam, não jogam, não se prostituem, eles não têm Cristo? Eles têm Cristo? E eu te digo, não tem. Porque são desobedientes à palavra. Imagina, se você é um filho e seu pai diz, meu filho, faça isso aqui. Faça isso aqui. E quando você chega lá, o seu pai chega lá, você está fazendo outra coisa contrária ao que seu pai ensinou. O que seu pai vai fazer contigo? Vai te castigar. Vai te castigar por ser desobediente. A Bíblia diz que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, então seja obediente, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não for, você será castigado por desobediência. Ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Então faça como Jesus ensinou, que você será salvo. A Bíblia diz que a mulher não deve cortar o cabelo, mas elas vão e cortam
Aí uma vez uma da igreja batista chegou para mim e disse: Deus vai me condenar só por cortar o cabelo? Eu disse: não, Deus vai te condenar por ser desobediente, porque Ele ensinou nas escrituras, e sua palavra não cai nem um tio. Passará céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Ele ensinou nas escrituras que não devia fazer isso, mas você fez. Você não vai enrolar Deus, enganar Deus, dizendo: não, Deus é bonzinho, Deus não vai fazer isso comigo. Deus só tem dois sentimentos, que é amor e justiça. Ele ama, mas Ele também é justo. Ele não deixará nenhum tio da sua palavra cair. Nenhum tio, nenhum pingo de um i cairá. Tem que cumprir esta palavra. Aí a pessoa chegou para mim e disse assim: mas Deus vai me condenar só por usar uma maquiagemzinha? Eu disse: não, Ele vai te condenar por ser mentiroso, e por ser mentirosa, hipócrita e maquilar e usar de disfarce, porque maquiagem vem da palavra maquilar. A única pessoa na Bíblia que se maquiou foi Jezabel, e Deus chamou ela de maldita e de carne para cães. Então, maquiagem é um disfarce, é uma hipocrisia, é uma máscara, é uma mentira. Então Deus vai te condenar por ser um mentiroso. Por quê? Porque a Bíblia diz que nenhum mentiroso herdará o reino de Deus, e o diabo é mentiroso e pai da mentira. Eu estou chegando ao final da programação, mas você necessita se arrepender. Se arrepender, para que você não morra. Se não se arrepender, de igual modo perecereis. Que morte Jesus estava falando? Jesus estava falando em perecer o quê? Perecer a alma. Olha só, existe a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo. A segunda morte é a aniquilação da alma. Observa. Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, a aniquilação da alma. Bem-aventurados os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então Jesus disse: se não se arrepender, de igual modo perecereis. Perecerá o quê? O que iria perecer? A alma. E as pessoas iriam ter a segunda morte. Porque pela primeira morte todos nós vamos passar. Mas os santos que têm parte na primeira ressurreição não provarão, não terão segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre eles. Mas aqueles que não se arrependeram, a sua alma será lançada no lago de fogo e enxofre, e a sua alma será aniquilada, virará cinzas. Como a Bíblia diz no Salmo: os ímpios serão aniquilados. Que Deus te abençoe. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas que Deus te ajude a ter um coração contrito. Você se arrependa dos seus pecados e peça seu batismo enquanto é tempo. Peça seu batismo enquanto é tempo. Nós estamos vivendo a cavalgadura da morte. 30 mil denominações, milhares de religiões espalhadas pelo mundo, espalhadas trazendo morte para as pessoas. E esta programação quer te ajudar a conhecer a verdade. Que Deus te abençoe, te ajude. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Nós estamos reunidos em torno de uma palavra, da palavra verdadeira, da palavra completa. Que Deus te abençoe, te ajude. Domingos e quarta, às 19h30. A todos que estão conosco pelo Facebook, que estiveram conosco, e a todos que estão conosco pela Pedra Branca FM, um forte abraço. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude a encontrar o caminho de volta. Até a próxima programação, se assim o Criador nos permitir. Deus te abençoe.